O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar R$ 10 mil a uma cartunista por um vídeo difamatório contra ela. Cabe recurso. O vídeo compartilhado pelo deputado durante as eleições de 2024 associava de forma errada o Festival de Quadrinhos a conteúdo sexual para crianças. A Justiça Eleitoral de Minas Gerais já havia determinado a exclusão do conteúdo das redes sociais por entender que o material extrapola o limite da liberdade de expressão e que é desinformação vincular o livro a uma feira de quadrinhos em que teria havido disponibilização de conteúdo adulto para crianças. As imagens estariam ainda no canal do Telegram de Nicolas. Além de atacar o então candidato à reeleição em BH, o Fuad Noman, que morreu em 2025, o vídeo citou o nome da cartunista, Cecília Ramos. Disse à Justiça que imagens associam o trabalho dela, artístico, a condutas criminosas e imorais, vinculando o nome dela e uma imagem a uma narrativa difamatória que teria provocado ataques, ameaças e prejuízos profissionais. Sakamoto, Nicolas coleciona condenações. O Nicolas coleciona condenações, né? É claro, quem fala muito acaba dando bom dia para cavalo, mas eu acho interessante analisar o conteúdo dessa situação que levou à condenação, que é uma desinformação a respeito do que? De sexo, uma desinformação a respeito de conteúdo sexual para criança, que é um dos principais instrumentos da extrema-direita, não só no Brasil como em outros lugares do mundo, para provocar medo e, dessa forma, engajar populações, mostrando uma forma, né, de espalhar o pavor, o temor, né, entre famílias, de que a arte, a cultura, exposições, como aconteceu no Rio de Janeiro ou em São Paulo, estão ligadas à perversão, à pedofilia, à exploração sexual de crianças e adolescentes, de forma duas coisas, faz parte de uma guerra cultural, né? E ao mesmo tempo a ideia é fazer com que, provocando esse medo e esse pavor, né, você mobilize uma parte da sociedade para que ela dê as costas, né, à arte, à cultura, a exposições, aquilo que é visto como progressista, e ao mesmo tempo se alinhe ideologicamente a esse grupo. Então, isso funciona como uma espécie de apito de cachorro também, né? De você falar, olha, tal coisa, é veiculada, exploração sexual de crianças, e aí você, mesmo que não seja, essa coisa, essa pessoa, esse grupo, ou uma candidatura que seja, começa a sofrer ataques de um grupo político, porque é uma espécie de juntar todo mundo contra alguma coisa, né? A gente lembra o que aconteceu naquela exposição em Porto Alegre ou em São Paulo, né? É isso, faz parte de guerra cultural, faz parte de você atacar ambientes onde tem exposições ou produções progressistas, né? E faz parte de tentar promover também o medo e o pavor numa parte da sociedade e assim manipulá-la. Isso aí faz parte da cartilha 1.0, né, da extrema-direita ao redor do mundo, né? Então, ao usá-la, Nicolas não é o primeiro. A gente vem isso sendo usado sistematicamente no Brasil, principalmente há uns 12 anos, desde 2013, mas e continua sendo usado com bastante sucesso, né? Bastante usado com sucesso. Sempre que você acusa alguém de estar explorando sexualmente, principalmente crianças, é uma ótima forma de mobilização, por mais que mentira seja. Usar, né, essa força toda para canalizar para realmente pautas importantes Já teria para as curado o crianças. câncer, gente. Se toda essa energia gasta para fazer essas coisas fosse gasto em pesquisa científica, a gente tinha curado o câncer. É verdade. Olha, falando em condenação, o empresário e influenciador Pablo Marçal foi condenado mais uma vez pela Justiça Eleitoral de São Paulo. É a terceira condenação dele, que está inelegível até 2032. A sentença foi de um juiz da primeira zona eleitoral, foi o Antônio Maria Partino Zors, que relaciona uma ação protocolada pelo PSB, partido da então candidata Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo. Portanto, ele foi condenado à inelegibilidade por 8 anos. Em nota, Pablo Marçal disse que recebeu com serenidade a decisão de primeira instância e reafirma ser inocente.
e que os recursos serão apresentados. Segundo a ação, entre outras condutas, Marçal divulgou um conteúdo sobre sorteio de um boné para quem marcasse pessoas nas redes sociais e ofereceu o sorteio de R$ 200 a quem compartilhasse os conteúdos dele. O processo também cita que Marçal passou a usar influenciadores para atingir usuários das redes sociais, depois que o então candidato teve seus perfis suspensos temporariamente. Então, ele foi ali acusado de gastos ilícitos e também de abuso de poder econômico e, portanto, condenado mais uma vez, Carla. A gente tem que entender que por mais que queiram dizer que não, tem justiça, né? A justiça eleitoral é uma justiça também que pune. Eu acho que o Marçal, só até para falar um pouquinho do Nicolas anteriormente, tem aí o Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão dos direitos políticos dele, porque eles entendem, dele e do Bruno Engler, porque eles entendem, por conta dessas mentiras, eles acabaram prejudicando a candidatura do Fábio no ano passado, enfim. E aí o Nicolas fala em perseguição, tá tudo dentro da cartilha. A mesma coisa o Marçal. A gente sabe que o Marçal foi aí, na eleição de São Paulo, um grande fenômeno, né? E quase chega ali no segundo turno, e a trajetória dele na campanha, o ponto auge foi a véspera da eleição dele inventando uma fake news contra o Boulos, de uma gravidade altíssima. Então, é importante que a gente entenda que a classe política, que a gente fala, a gente sabe do tamanho do desafio que é impedir a circulação de notícias falsas, levar para a sociedade fatos, né? Hoje, com a inteligência artificial, enfim, o nosso desafio só aumenta. Mas não dá para os políticos acharem que essas ferramentas, com questões comprovadamente falsas, não vão ficar impunes, né? Então, eu acho que o Marçal vai acumulando essas inelegibilidades dele, que aí eu acho que ele realmente já deve pensar em jogar a toalha no campo político e continuar como coach, porque acho que para ele tá difícil voltar a ter o nome nas urnas aí, viu, Diego? Ver se isso acontece de fato.